Hoje você vai aprender a modelar na prática e depois imprimir em 3D aqueles seguradores de livro, dedão, que você coloca aqui, ó, para segurar o livro aberto. É um dos arquivos bastante baixados aí lá no Printables, Thingiverse, etc. Você vai aprender a fazer esse modelo na prática. Então, sem mais delongas, vamos lá para o Onshape, que para mim é um dos melhores softwares de modelagem 3D da atualidade, e vamos aprender a modelar esse arquivo passo a passo. Bora lá. Antes da gente começar a modelar já com o Shape aberto aqui, é sempre legal a gente ter alguma referência de design. Então peguei esse aqui, né, esse Book Page Holder aqui no Printables, para a gente ter uma noção de como que essa peça já existe, já é modelada. A gente pode ver aqui que a gente tem algumas superfícies côncavas aqui, um buraquinho para passar o dedo e outros buraquinhos aqui para gastar menos material, imprimir mais rápido, o que quer que seja. E como eu falei, um arquivo bastante baixado, ó, tem aí 2.800 downloads, então enfim, um arquivo legal para a gente tentar criar a nossa própria versão. A gente não precisa literalmente copiar, até porque para a gente copiar exatamente como é esse modelo, a gente teria que ou importar esse modelo aqui no software e tirar as dimensões, ou imprimir para ver como ele fica. Aqui a gente vai tentar fazer algo um pouquinho diferente, tentar modelar em cima, enfim, do que a gente acha que deve ser esse produto. É legal para a gente também tentar exercitar um pouco a nossa criatividade ao modelar peças, porque uma peça em 3D, mesmo que a gente tente copiar exatamente como ela está ali, a gente pode fazer essa cópia de diversas formas diferentes dentro de um software de modelagem. Tem diversas formas de modelar uma peça para que a gente chegue no mesmo resultado. Isso é muito importante de vocês terem em mente e não ficarem com um pensamento muito fixo ali, muito focado em tentar fazer exatamente o mesmo passo a passo que quem criou esse modelo poderia ter feito. O ideal é que você tenha uma caixa de ferramentas que você consiga entender, todos os caminhos possíveis para chegar naquela peça e usar aquele fluxo de trabalho que é mais confortável para você. Então, vamos lá para o nosso Onshape, e aqui a gente vai fazer um design que é muito simples. A gente vai aqui fazer um esboço na camada de topo. Aqui eu já estou usando alguns atalhos, N para a gente ficar normal ao plano de design, e vou apertar o P para a gente sumir com os planos aqui, que fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá bom? E aí vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui essa ferramenta de arco para a gente poder fazer aqueles arcos que a gente visualizou lá na peça, Inclusive a gente pode fazer o design aqui de somente uma das metades dessa peça e depois espelhar ela para o outro lado, para a gente não gastar muito tempo fazendo esse design aqui. Então eu vou pegar como referência esse ponto central aqui para a gente fazer o arco descendente, tá bom? E aqui por enquanto eu vou aceitar com qualquer dimensão. E eu vou pegar aqui uma outra referência para a gente fazer o arco descendente, mas também terminando aqui nesse ponto central, tá bom? A gente pode só aceitar aqui de qualquer jeito, sem pôr dimensão nem nada. Vou apertar aqui L, para abrir aqui a nossa ferramenta de linha. Vou apertar o Q para a gente poder fazer linhas de construção, que são essas linhas pontilhadas aqui. Vou fazer essa linha que vai ser a nossa linha de centro para a gente poder espelhar essa peça. E vou aproveitar para fazer essa outra linha aqui, em linha com esse ponto, para a gente fazer uma simetria entre a parte de cima e a parte de baixo, para a gente aqui economizar na quantidade de medidas que a gente precisa fazer, tá? E já vou aproveitar para fazer uma linha aqui normal, sem ser linha de esboço, para ligar a parte de baixo com a parte de cima, e a gente poder ter esse plano fechado. Já vou colocar aqui uma restrição, que essa linha ela tem que ser vertical, então a gente clica aqui em cima ou aperta V para deixar a linha vertical, e agora a gente pode começar a dimensionar o nosso esboço. Para isso, eu vou pegar aqui o nosso livro e pegar também o paquímetro e vou tentar fazer aqui o seguinte, medir aqui com o olho mesmo que eu gostaria que fosse o tamanho total dessa peça que vai segurar a página do livro aberta. Aqui a gente tem 75 milímetros mais ou menos, eu acho que vai ser um tamanho legal, e aí a gente pode usar isso como base. Depois que imprimir a peça, a gente pode sempre modificar essa peça depois para atender melhor ao design do nosso produto. Então a gente tem aí uma noção de que essa distância aqui, a gente vai apertar D, tá? Ou clica aqui na ferramenta de dimensão, vamos clicar nesta linha
no plano central e vamos esticar para a direita, porque ele pega o tamanho total dessa peça. E aí aqui a gente fala então que a gente vai ter 75 milímetros e aí a gente já tem uma peça do tamanho que a gente deseja, tá bom? Aí a gente aproveita aqui para traçar uma dimensão para esse lado da peça. Eu acredito, eu sempre gosto de ficar com o parquímetro na mão aqui, colocando as dimensões e olhando, né, o que eu acho que fica legal. E eu acredito que ali por volta de 8 milímetros já vai ser interessante. Então isso aqui a gente está criando agora. Eu vou aproveitar para fazer a simetria que eu falei com vocês lá atrás. A gente clica aqui nessa ferramenta de simetria, a gente escolhe o plano central, né, a linha central, e depois os dois lados que são simétricos, e a gente vê que a peça agora vai estar completamente simétrica. E por conta dessa simetria, a gente pode definir somente o raio desta peça de cima aqui, ou da de baixo, vice-versa, e nosso esboço vai estar completamente definido. Ricardo do Futuro aqui para avisar que a gente teve um pequeno probleminha do áudio dessa parte do vídeo aqui para frente, mas enfim, vai dar para entender do mesmo jeito e lá para o fim do vídeo o áudio volta ao normal, tá bom? Então, aqui a gente pode também, novamente, chutar aí uma dimensão de raio para a gente colocar. Eu acho que tem que ser, né, um raio maior para ter uma curvatura mais interessante aqui para seguir a curvatura do livro. Isso aqui também vai ser meio que no chute, meio que no achômetro. Eu acho que uma curvatura aí com um raio de 100 milímetros vai ser o suficiente. E aí, para a gente finalizar esse esboço, a gente tem que definir a altura máxima dessa peça aqui. E essa altura ela vai determinar também com o tamanho do nosso dedo. Eu vou pegar aqui o meu dedão, que não é um dedo muito pequeno, mas já vou tomar como base ele. Eu sei que a partir dele a gente consegue encaixar praticamente qualquer dedo. Então a gente tem aqui 23 milímetros, o tamanho do meu dedão. E aí, obviamente, que a gente já pode, antes de eu colocar essa dimensão aqui, definir, a gente pode colocar o círculo aqui, do dedão, para a gente tomar ele como base. E eu já vou deixar um círculo de 25 milímetros, né? Porque aí já atende ao meu dedo. E aqui, a gente estipula essa abertura total. Eu vou querer colocar uma distância entre essas duas curvas aqui, que pode ser uma distância aí de uns 4 milímetros, acho que vai ficar legal. E pronto, está definido todo o nosso esboço. Para a gente fechar ele, a gente só vem aqui e faz o espelhamento de um lado para o outro. Então, seleciono aqui o ponto central e vamos selecionar esses outros lados aqui para a gente fechar completamente o nosso esboço de acordo com as medidas que a gente fez aqui. E aí está pronto a estrutura base do nosso apoio ali do livro, né? Agora a gente precisa fazer a extrusão. A gente pode concluir o esboço aqui e clica na ferramenta de extrusão. Vamos clicar nesse perfil interno só, que é o que a gente quer, e fazer a extrusão. E aí, novamente, a gente vem aqui no que a gente acha que vai ficar legal. Eu acho que essa peça com 10 milímetros já vai ser o suficiente ali para segurar as páginas com algum conforto. Talvez um pouco mais, né? Vamos colocar aqui 12 milímetros. Eu acho que já vai ficar legal. Aqui a gente já tem, então, a peça praticamente pronta. Isso aqui já daria para imprimir, né? A gente já poderia imprimir essa peça do jeito que está e já iria funcionar, né? Mas a gente pode deixar a peça mais esteticamente bonita. Podemos até fazer aqueles perfis vazados aqui, né? Conforme aquele outro design que a gente viu. Mas, enfim, aí fica ao critério do designer, tá? Aqui eu acho que eu vou manter sólido mesmo. Nesses cantos aqui, a gente fazer um chanfro. Vai ser... Não, vamos fazer um filete, né? Que é você arredondar os cantos. Acho que vai ficar mais bonito. Agora a questão aqui tá de gosto e de design. Então aqui fica livre para você criar a forma que você quiser. Até mesmo esse próprio formato aqui, né, do segurador das páginas, ele pode ser trabalhado de alguma forma diferente de acordo com o que você visualiza para o seu produto final, tá? Mas aqui então eu vou colocar aí um raio. Vamos chutar aqui alguns valores. 5 aí deixa completamente redondo, né? Porque a gente deixou aquele espaço ali com 10 milímetros. Eu não quero deixar completamente redondo, então eu vou colocar aqui 4 milímetros, ó, fica mais redondinho. A gente tem uma outra visão aí do produto. E aí agora, para finalizar, eu não vou
aprofundar muito mais aqui, não. Eu acredito que talvez para quem está iniciando já tenha ficado até complexo demais todo esse caminho que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou só agora fazer um chanfro aqui, ó. O chanfro ele já propaga as tangentes aqui, ó. Então, por isso que eu só estou selecionando essas bordas e ele já arredonda, né? No caso aqui, ele faz uma quina, né? Uma quina angulada pelo modelo, para deixar o modelo mais estético, mais bonito. Eu acho que eu vou fazer um chanfro até maior aqui, talvez 2 milímetros, para ficar bem bonito. Fazer internamente aqui para ficar confortável de colocar o dedo. E praticamente o nosso modelo está finalizado. Esse chanfro interno eu vou fazer de 1 milímetro só. Eu acho que vai combinar mais. Mas está aqui praticamente a peça de fazer esse outro chanfro aqui, ó, interno. 1 milímetro, tá? E está pronta a nossa peça. É isso, um apoio, né, de página para livro. Está pronto, agora a gente imprimir e testar para ver se ficou legal todas essas medidas que a gente foi chutando aqui junto com vocês, tá? Então, no OneShape, ó, clica com o botão direito aqui na peça, exportar, ele já vai abrir o menuzinho aqui para a gente pode dar um nome aqui, né, apoio, página, formato STL, resolução fina, download, manda exportar e boa. Ele vai baixar aqui para a gente, nós vamos colocar no fatiador, colocar para imprimir ali e daqui a pouquinho, assim que finalizar, a gente testa. Beleza? Então finalizamos aqui, ó, a nossa peça já impressa em 3D. Não mexi muito com configuração de impressão nem nada, só coloquei para imprimir aqui no perfil padrão, mas deu certinho, ó, cabe legal no meu dedão. E aqui, ó, no livro, a prova prática, a gente consegue, ó, segurar bacaninha, ó, 100%. Ficou muito legal, talvez pudesse ser um pouco maior aqui, mas enfim, são questões de design e aí vai da sua criatividade para você conseguir aí trazer a sua própria identidade para o seu produto, tá bom? Então, pessoal, viu aí um processo bastante simples. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre a impressão 3D em si, né, o processo aí de configuração, etc., deixa aqui nos comentários. E a gente está pensando, né, eu estou pensando aqui em fazer um curso básico de modelagem 3D no OneShape, ao vivo aqui para vocês no YouTube. Então, se estiver interessado, deixa aqui nos comentários também. No mais, é isso. Eu sou o Ricardo e até mais. Valeu!